Boa noite, sejam bem-vindos ao Linha Aberta. Às terças-feiras cá estamos sempre para propor um tema e hoje vamos olhar para o assunto que tem sido recorrente neste país, que é o impasse no diálogo político. Há muito que o diálogo não dava passos significativos nas conquistas. Nas últimas semanas, literalmente encalhou os discursos de parte a parte dos intervenientes. É este, então, o assunto que nos propomos a discutir esta noite com os nossos convidados, os quais passo a convidar. Boa noite a todos. Ganhou, Adelino Boque, Alberto da Cruz, a olhar a situação política que o país está a viver. Vou pedir ao Zador para, antes de começarmos a peça, antes de começarmos o debate, exibir-nos então a última entrevista concedida por Afonso da Cama hoje na Zambésia, em Mucuba mais particularmente, onde esta é uma peça que vai ser esclarecedora então para aquilo que se vive. Não há porque nós já dissemos, não é? Você é moçambicano, jovem, intelectual, jornalista. Portanto, eu estou aqui a Frelimo elabora o plano, portanto, de todos os pontos pendentes. Eu não tenho, sempre fui a Roma negociar com a Frelimo. Assinamos o acordo que a Frelimo pôs no lixo. Há pouco tempo, em 5 de setembro do ano passado, um pouco antes das eleições, assinei o acordo de cessação das hostilidades militares que visava integrar os quadros da RENAMO nos lugares de chefia nas FADEMOS e na polícia. Agora, nós estamos dispostos a negociar coisas concretas, até porque câmaras só sair para enganar a comunidade internacional. A minha idade já não me permite fazer uma coisa desta. Eu não tenho que brincar com o povo de Moçambique. Não quer dizer que estou contra a paz. Se eu estivesse desvaginando, não façam isto. Deixem eles nos provocar e disparar para respondermos em termos de defesa à vida. Então, da Afonso da Cama, o nosso repórter Jorge Marcos na província da Zambésia, mais particularmente em Mucuba, como eu disse no início deste programa. Portanto, Afonso da Cama, todos falam da paz, incluindo os presidentes. Pelo João Pereira. João, boa noite mais uma vez. Como há 2 anos, parece que a paz está no limbo. Por que é que chegamos a esta situação? Muito boa noite, senhores telespectadores, obrigado pela essa oportunidade. Acho que a pergunta é pertinente, quer dizer, chega-se a essa situação por causa de quê? Por causa de uma sociedade, no meu ponto de vista, intolerante que nós próprios criamos. Quando digo nós eu refiro não só em relação ao governo, mas também em relação a todas as forças vivas da sociedade. Nós, se formos a ver a nível, por exemplo, de todo o sistema econômico, criou sempre uma exclusão em relação aos outros. Se formos a ver, por exemplo, a nível do sistema político, criamos sempre uma exclusão em relação aos outros. Há dias eu perguntava a alguém de uma igreja e eu questionava ele quantas vezes, por exemplo, na história dele como sacerdote ou pastor e tudo isso, sentou com o presidente Chissano, sentou com o presidente Guebuza, sentou, por exemplo, com o presidente Nyusi, e ele dizia-me muitas vezes, e eu perguntava, quantas vezes o senhor sentou, por exemplo, com o presidente concreto, de como é que as instituições, quer elas religiosas, quer elas da sociedade civil, quer elas do setor privado, quer elas do sistema político, criaram um mecanismo que permitisse sempre a exclusão. Quando você cria um sistema de exclusão, um sistema de intolerância política, não tem outra saída que não seja esse tipo de situações em que a violência política é sempre permanente. E é sempre permanente por quê? Porque tem um outro fator, porque são 2 movimentos que saem com uma história completamente diferente uma das outras, todas elas militarizadas, e que se constituíram e reproduziram sempre na lógica do discurso político que se baseia mais no militarismo e mais no sentido de pertença do que, por exemplo, no sentido de partilha. E todos eles falam em paz. Sim, todos eles falam em paz, mas muito poucos deles fazem coisas concretas para operacionalizar o próprio discurso. Quando você, por exemplo, tem na mesa de negociações a decorrer, mas ao mesmo tempo tem uma ação militar a decorrer. Quando você, por exemplo,
tem na mesa das negociações a discutir questões que poderiam levar até certo ponto a certas conclusões, até certos acordos, mas depois tem dificuldade de operacionalização dos mesmos acordos. Quando após a sua assinatura, muitas dessas coisas que foram acordadas, por causa da complexidade dos processos e, por outro lado, também por causa da pouca vontade política, então dificulta a operacionalização das coisas. E nós temos que compreender uma coisa que também é muito importante, que muitas das vezes nós não tomamos em consideração, é de que nesse processo todo há sempre setores dentro, por exemplo, do Partido Frelimo, mesmo dentro da própria RENAMO, que são resistentes em relação à operacionalização de algumas das coisas que foram lá acordadas. Porque muitas dessas coisas são acordadas não a nível do consenso interno ou de um debate muito alargado a nível do partido político, dessas ambas forças, o que dificulta até certo ponto a operacionalização desses mesmos acordos. Então, eu acho que devemos acabar com os discursos falsos e começar a introduzir planos concretos de operacionalização de grande parte das coisas que foram acordadas. Este é um ponto. E o outro ponto, nós também temos que acabar com essa diabolização dos outros e que não contribui até certo ponto para a reconciliação da sociedade moçambicana. Vamos falar sobre isso mais adiante. Filipe Ganhou, boa noite também. Bom regresso aqui a esta casa que tanto frequentou. Quem sabia, o Filipe Ganhou esteve comigo aqui e também com o Rodrigo Bogo, pontos de vista. Filipe, como é que olha para este cenário em que estamos? É verdade que é uma situação, digamos, extremamente assustadora. No entanto, eu sou mais positivo quando faço uma análise da situação. Eu penso que, neste momento, nenhum moçambicano quer a guerra, incluindo, de verdade, incluindo Dhlakama, incluindo Nyusi. Eu penso que todos ainda se lembram dos efeitos negativos da guerra e se aperceberam que uma guerra não se ganha. Então, para que fazer uma guerra quando toda a gente perde? Portanto, eu tenho um posicionamento um pouco mais positivo. Pois, há 2 anos estávamos todos com esse pensamento positivo e houve uma guerra. Houve uma guerra, mas se formos analisar friamente, morrem mais pessoas com acidentes de viação do que numa semana do que numa guerra de um mês. Pois. Então, na realidade... Mas há todo um efeito psicológico quando nós temos a principal via do país fechada. Sim, o azar é termos um país comprido. Pois. Mas o que eu quero dizer é que eu estou a ver isto de uma forma mais positiva. E acho que desta vez a própria RENAMO demonstra que se apercebeu de que o sistema de fechar uma rua ou fechar uma estrada não era uma boa ideia. Por várias razões. Primeiro porque apareceram também oportunistas que foram aumentar os efeitos dessa guerra que se passou num eixo. Não podemos também esquecer que houve uns movimentos militares que levaram a uma excitação. Mas, na realidade, isto ficou sempre de uma forma mais ou menos controlada, eu vou dizer. E desta vez nós temos a RENAMO a mudar de tática. E eu acho que essa tática é muito melhor que essa de fechar a estrada. Eles fizeram, agora ameaçam fazer um quartel ou estão a fazer um quartel. Então, se deixarem ali o quartel, aquilo serve de pressão que se enquadra nas negociações. Nós sabemos todos que quando há negociações, cada um põe a sua pressão para mostrar que não é fraco. E, infelizmente, como dizia o meu colega aqui... João Pereira, desculpa, ainda não estou habituado aos nomes. De facto, é um problema de intolerância. E quando o nosso interlocutor é fraco, pelo menos na cultura humana em geral, não são todos os indivíduos assim, apercebemos de que o fraco é sempre martirizado, é sempre aproveitado ao máximo. Parece que a negociação é obrigatoriamente puxar a sardinha para o nosso lado o máximo possível. Ora, se a negociação fosse dizendo, olha, a sardinha de facto nós temos mais força para puxar a sardinha para aqui, mas vocês também têm direito à sardinha. Então vamos dividir a sardinha de uma forma quase igual, vamos lá dizer, porque talvez nós somos mais, vocês são 10, nós somos 20, então vamos fazer de uma outra maneira. Eu penso que aqui o problema é a intolerância nas negociações. Eu penso que as negociações são levadas a sério sobre aspectos que eram pacíficos. Há aspectos que são pacíficos. Porquê? Porque antes de toda esta discussão nós deveríamos definir, de facto,
O que é que causa o conflito? Nós deveríamos definir e saber por que é que há um conflito neste momento. Na sua opinião, o que é que está a causar este conflito? O que está a causar este conflito, eu penso que são as injustiças, ou pelo menos são as perspectivas que as pessoas têm de que os outros estão tendo mais do que outros, e que há injustiças que favorecem mais um lado que outro. A partir do momento em que o bolo, ou pelo menos houvesse a impressão de que o bolo é dividido equitativamente, eu penso que o conflito acabava. Ir para o mato, ir fazer a guerra, é extremamente desagradável. É extremamente desagradável. Morrer ou matar são situações extremamente desagradáveis. Ninguém quer realmente a guerra. Só que, no caso passado, já que falou do caso passado, eu acredito que Dhlakama foi obrigado a mostrar que não estava a fazer bluff. Ele, para mim, mesmo neste momento, está a fazer um bluff para negociar. E teve que, naquele momento, dentro daquelas circunstâncias, chegar ao facto de fazer uma pequena guerra. Na minha opinião pessoal. Foi isso que ele teve que fazer. Mas ele, na realidade, prefere que o bluff faça efeito do que ter que fazer a guerra. Então, também há a responsabilidade de ambas as partes de não encurralar o outro. Nós sabemos que até os animais que não têm maldade, têm simplesmente instinto de sobrevivência, eles mordem, agridem quando são encurralados. Então, se nós queremos evitar uma guerra, temos que evitar encurralar e temos que partilhar, seja lá o poder, seja lá o acesso à economia, seja lá o acesso ao banquete. Tenho uns amigos com quem conversamos de vez em quando, falam de que parece que as eleições aqui é chegar ao banquete em maior proporção e com maiores vantagens e comer mais uns que os outros. Muito bem, deixa-me ouvir aqui, Adriano Buch. O que é que acha, na sua opinião, que nos leva a esta situação? Um dia estamos ou pensamos estar em paz, no dia seguinte, outra vez a paz, parece que ela se nos escapa pelos dedos. Porque é que não é consistente esta paz ao fim deste tempo todo? Bom, o Pereira tocou ali num aspecto que, na minha opinião, é muito importante. Eu penso que, acima de tudo, há uma grande desconfiança, ou melhor, falta de confiança entre os dois contendores neste caso. Exatamente. E para além desta falta de confiança, eu sinto também que o nível de socialização entre nós, entre as pessoas de diferentes partidos políticos é extremamente baixo. Aqui falava-se, por exemplo, destas questões de natureza, talvez empresarial, mas vamos mesmo para questões muito pequenas, como uma relação entre deputados de uma assembleia em que tem um casamento do filho. São relações de pequena monta, mas que podem mudar a mentalidade das pessoas. Porque nós só podemos conhecer o outro quando com ele convivemos. Se nós não convivemos, nós não temos condições de socialização e, por conseguinte, não podemos ter confiança. E eu penso que, basicamente, o que nos leva a estas situações de extremos é a falta de confiança um do outro. Eu falo consigo, mas estou sempre com um pé atrás sobre o que tu me dizes como reação. Então, aqui realmente é um bocado difícil tu conseguires algo sustentável e duradouro. Portanto, na minha opinião, isto tudo falta de confiança e baixa socialização da nossa sociedade no geral. Vou dar um exemplo. Se eu estou, por exemplo, na rua a conversar com alguém que seja da RENAMO ou do MDM, pode suscitar um debate. Pois. Que alguém diz, nós vimos o Buch que estava com o fulano, mas o que é que está a acontecer com ele? Quer dizer, não se vê isto como algo normal. Então, a nossa sociedade, efetivamente, precisa de mudar. Precisa de transmitir confiança entre as pessoas. Precisa de baixar o nível de estigmatização do outro. É importante que as pessoas se sintam livres, convivam e
e transmitam ideias umas com as outras e por força disso a confiança. Eu digo mais, aliás, nem sequer é minha propriedade isto. O antigo reitor da Universidade, Eduardo Mondlane, dizia que é importante que algumas coisas sejam feitas fora dos holofotes de comunicação social e do público em geral. Mas para que tu faças isso, é preciso que tu tenhas alguma relação com aquela pessoa. É preciso que seja numa conversa de um café que começa com uma piada e termina com um assunto sério e um acordo que só é chancelado na mesa formal. Mas quando isso não acontece, muito dificilmente tu podes conseguir sucesso. E nós vimos, por exemplo, que mesmo ao nível dos nossos representantes nas conversas do João Quixissano, quando se encontram, parece haver uma tensão entre eles. Não há aquela destreza, aquela vontade de dizer, então, como é que tu descansaste? Bater um pouco no ombro do outro, como é que descansaste? Como é que está o teu filho? Se não vemos o diálogo é a porta fechada. Pode ser que eles façam, não é? Não, mas faz parte do marketing também. Queria ver a sua opinião relativamente a este ambiente todo. Eu acho que ia começar dizendo talvez a política seja um campo de constante conflito. E para dizer que onde a política sempre há conflito, mas o que vai diferenciar uma realidade ou um país do outro é a forma como esses conflitos vão ser geridos. E, infelizmente, no nosso caso, os conflitos são, vamos assim dizer, geridos talvez por uma forma mais de violência. E olhando para aquilo que tem sido a história de Moçambique, me parece que é a nossa cultura política de resolver os diferentes políticos. Isto porque alguém até dizia que provavelmente nós tenhamos estado no intervalo de paz ou no intervalo de guerra e não necessariamente a dita paz que Moçambique era o exemplo ao nível da África Austral ou então ao nível dos países de sucesso pós-conflito. Mas, ao mesmo tempo, existe, no meu entender, aqui a falha, ou seja, as instituições democráticas em Moçambique não foram capazes de ser, vamos assim dizer, os mecanismos ou os meios para a resolução de conflito. De tal forma que as pessoas, ou então os atores políticos, preferem procurar soluções por outras vias, talvez informais, e nesse caso que é o conflito. Agora, existe também aquilo que é, no meu entender, a questão de contexto, porque diz-se que provavelmente no tempo de João Quixissano havia maior abertura ao diálogo. Não que a questão vamos assim dizer, da exclusão ela não existisse, mas havia o tomar do café entre as duas lideranças, nesse caso o presidente João Alberto Quixissano e o Afonso Dhlakama, que era de tal forma que pudessem dialogar ou então discutir aquilo que é a preocupação de uma e de outra parte. E a percepção que se tem, provavelmente não seja essa a realidade, mas a percepção que se teve no último mandato, principalmente de Armando Emílio Guebuza, é que provavelmente essas portas tenham sido fechadas. E mais do que as portas tenham sido fechadas para a oposição, há a ideia também de que houve uma marginalização dentro do próprio partido Frelimo. Então, há um grupo insatisfeito dentro e há outro grupo insatisfeito do lado de fora. E não só, existe aquilo que foram os atores sociais, ou então aqueles que foram o que nós chamamos dos líderes da opinião pública, que cada vez mais se criticavam o sistema, também eram colocados ou eram rotulados como apóstolos da desgraça e por aí fora. Então, existe, vamos assim dizer, essas três camadas em que são, vamos assim dizer, marginalizadas pelo grupo ou então pela elite no poder, que acabam se juntando, quer, vamos assim dizer, quer de forma formal ou consciente ou inconscientemente, que acabam se juntando para criticar o sistema ou então para estar
à volta do sistema e mostrar o que está certo, o que não está certo. Então, eu acho que a forma como foi gerida, ou foram geridas as expectativas e a forma como o partido no poder agiu em relação à oposição, ou marginalizando a oposição, e também se afastando, então, se distanciando um pouco daquilo que é a sociedade civil, daquilo que é a opinião pública, acho que causou, de certa forma, uma insatisfação. Então, já que estamos no momento das consequências, presentemente. Efetivamente, quer dizer, uma causa há sempre uma consequência. E deixa só dizer uma coisa, Jeremias, a questão vamos assim dizer, da exclusão social, da exclusão, quer económica, política, ela não pode ser definida efetivamente como uma causa. Definir uma causa da guerra civil, segundo Paulo Collier, é mais difícil do que definir, por exemplo, uma causa de uma Primeira Guerra Mundial, que os historiadores até hoje não conseguem nos dizer claramente qual foi a causa da Primeira Guerra Mundial. Os grupos rebeldes, na sua maioria ou na sua totalidade, eles sempre têm, vamos assim dizer, no seu rótulo a ideia de transmitir que estão a lutar contra, vamos assim dizer, a opressão, a lutar contra a exclusão. Sempre existe um interesse que está um pouco acima daquilo que aquilo que o grupo ele em si diz, vamos assim dizer, lutar para. Ou seja, a exclusão, ela efetivamente em Moçambique, ela existe, não haja sombra de dúvida, mas há uma instrumentalização dessa exclusão, ou seja, havendo oportunidade, cria-se o ladrão. Eu acho que aí o que a Renamo conseguiu, na verdade, é ler o cenário e ver qual é a inquietação da sociedade de uma forma geral e conseguiu, vamos assim dizer, encarnar isso e trazer como, vamos assim dizer, a causa da sua luta ou então a causa da sua manifestação política. Muito bem. Eu queria olhar, já o problema está identificado, sobretudo as pessoas estão carentes de perceber como é que se resolve este assunto. Da leitura que faço do que vocês diziam aqui, parece claro que o diálogo da João Cristana era apenas um pretexto, as questões essenciais não estavam lá a ser discutidas. E o acordo de 5 de setembro não mais se evoca de parte a parte. Face ao cenário atual, com Afonso Dhlakama, que ganhou nova legitimidade por força das ações pós-eleitorais, sobretudo, vemos-lo toda hora em grandes comícios, rodeado de grandes massas populares, e os políticos ganham legitimidade por via desta adesão que acontece. Há condições de ser retomado este diálogo a partir do 5 de setembro, ou haverá aqui uma espécie, como numa guerra, ganhou posições acima do que aquelas que tinha e quer começar dali, das novas posições? Vamos para lá. Quer dizer, no meu entender é de que os pilares já foram constituídos e que sobre aquelas bases podem fazer muitas outras coisas. Ainda são válidos aqueles pilares do 5 de setembro? Acho que tudo que a Renamo reivindica e que reivindicou a nível do centro de Joaquim Chissano há de ser as mesmas reivindicações que vai ser feito no encontro entre o Presidente Dhlakama e o Presidente Nyusi. O problema agora é sair do discurso para questões práticas. E essas questões práticas requerem cedência de ambas partes. Cedência em que sentido? Cedência no sentido de ver o que é possível ser feito a curto prazo, o que é possível a ser feito a longo prazo. E terem instituições que possam monitorar para ver o cumprimento daquilo que foi acordado. Por quê? Porque muitas das vezes... O que é que considera que pode ser uma moeda de troca? Porque nesta altura parece que é evidentemente isso que estamos a tratar, que Afonso Dhlakama possa aceitar para desarmar os seus homens. Quer dizer, a primeira questão é puramente de ordem militar, que é praticamente um enquadramento dos homens da Renamo, que o Presidente Dhlakama se referiu que não são novos homens, já estavam lá dentro do Exército e que deveriam ser
reconduzidos de novo, porque houve uma arbitrariedade de acordo com a Renamo na questão da passagem de alguns desses elementos para a reforma. Mas isto está visto que não é bem assim, como é dito. Mas é aí onde que também o governo devia provar se aquela é ou não a razão fundamental, que era mais ou menos ver que tipo de enquadramento pode ser feito, no sentido, por exemplo, de reconsiderar algumas pessoas que, por via da passagem forçada à reserva ou à desmobilização, foram marginalizados ou não foram cumpridos aquilo que serão os critérios necessários. Este é um ponto. Agora, há outros pontos que é ponto de fundo e que isto não estou a ver o governo a resolver de um dia para o outro. Por exemplo, a questão das autonomias. Não interessa o nome, mas é preciso debater para o bem do próprio país. Quer dizer, que tipo de descentralização o país precisa? Este é um ponto de fundo. E eu costumo dizer, embora que o colega diz que a exclusão não é a causa, mas é um dos fatores determinantes para a geração de conflito. Qualquer conflito é a instrumentalização, a capacidade de manipulação de um elemento que se sente excluído dentro do sistema. Porque uma pessoa que tem uma ligação muito forte com o Partido Frelimo ou com o governo e que esteja, por exemplo, a beneficiar da distribuição da riqueza ou da representação política, dificilmente essa pessoa pode ou não participar em atos de violência ligado, por exemplo, aos opositores. E se você for a fazer uma análise profunda e ver mais ou menos quem são os indivíduos que apoiam, por exemplo, a Renamo, quem são as pessoas que votam na Renamo, quem são as antigas lideranças que mobilizaram as comunidades a participarem, por exemplo, na guerra civil, vai ver que foram todos aqueles segmentos marginalizados pelas políticas da Frelimo pós-independência. Mas voltando, eu queria atacar o presente porque temos um problema em mãos e precisamos de uma solução. O Adelino Buck referia-se aqui à questão da confiança, que me parece um aspecto essencial a ser discutido. Não havendo essa confiança, já temos 2 acordos de paz nas costas que nenhuma das partes lhe dá o devido valor, no sentido, portanto, toda a gente diz que não foi integralmente, nenhum deles foi integralmente cumprido. A pergunta é, Afonso da Câmara tem os seus homens armados, nesta altura. Sejam eles os tais, como é que era a designação que é usada? Não, a designação residuais ou não residuais, está mais do que visto, que é muito mais do que residual. Mas a questão central é, nesta altura ele vai exigir alguma coisa em troca para desfazer-se do seu principal trunfo, nesta altura. Porque é diferente uma reivindicação com homens armados e sem homens armados. O que é que no imediato ele pode aceitar para também no imediato ele desmobilizar as suas tropas? Quer dizer, a desmobilização das tropas é coisa muito complexa. Se em 1992 não foi feita na totalidade, eu não tenho muita certeza que hoje serão feitas nas condições que o governo precisa. Primeiro, ninguém sabe qual é o número. Exato. Ninguém sabe. Segundo, onde é que estão. Terceiro, quer dizer, qual é a sua faixa etária. Quarto, qual é a expectativa que eles têm. Porque muitas das vezes o presidente da Câmara pode expressar uma certa expectativa que aqueles homens têm. Se calhar, nem todos aqueles homens precisam de serem enquadrados dentro do Exército. Nem todos aqueles homens precisam ser enquadrados, por exemplo, no Ministério do Interior. Nem todos aqueles homens precisam de serem enquadrados dentro da segurança. Mas existem, por exemplo, outro tipo de mecanismo que pode ajudar o governo na integração daqueles homens. Por exemplo, desenhar programas específicos que permitem, por exemplo, a integração daqueles indivíduos todos. Mas isso já existe o tal fundo da paz. Pode ser aperfeiçoado aqui acolá. Sim, eu vou lhe dar mais um exemplo. Eu fiz, pelo menos, um levantamento assim aleatório de todas as forças de segurança, quer dizer, de todas as empresas de segurança deste país. E cheguei à conclusão de que mais de 80% são antigos, por exemplo, militantes do governo.
muito pouco, por exemplo, vem da RENAMO. Será que isto não podia ser um instrumento de integração dos homens da RENAMO? Este é um ponto. O outro ponto é que temos grandes infraestruturas a ser construídas hoje neste país. E essas infraestruturas, muitos deles vai requerer, por exemplo, segurança. Mesmo os investimentos que a Anadarko está a fazer e os outros, Rio Tinto, tudo isso. Será que só empresas que têm um certo controle de certas elites podem, por exemplo, garantir a proteção dessas infraestruturas? Ou é possível fazer outro tipo de engenharias que possa, por exemplo, ajudar a integração desses homens? Houve vários programas, por exemplo, dentro do governo, que foram ligados mais aos antigos combatentes, aos desmobilizados, por exemplo, daqueles que saíram do governo. Mas, mesmo a nível dos próprios doadores, mesmo a nível das organizações da sociedade civil, mesmo a nível do próprio governo, houve muito poucos programas que se focalizaram concretamente na integração dos homens da RENAMO. E isto foi uma falha total da sociedade no seu todo. Então, nós estamos a pagar muito caro o fato de não termos planeado corretamente em termos da integração dessas pessoas, julgando que a sociedade, as suas respectivas famílias, iriam reintegrá-los. Por isso que eu estou a dizer que nós precisamos de uma abordagem mais integrada e que saia um pouco fora da caixa e que comece a discutir outro tipo de reforma que não seja simplesmente soluções paliativas que vai resolver o problema de hoje e não vai resolver o problema do amanhã. Ganhou. Faço-lhe a mesma pergunta. O que é que se tem que dar de troca a Afonso Dhlakama? Dar de troca, estou a referir o contexto global, obviamente, estou a falar de dar dinheiro para assegurar, de facto, que os homens são desmobilizados? Eu penso que esta resposta tem vários fatores, tem várias áreas possíveis. Eu penso que a primeira passa pela partilha do poder e partilha da riqueza, com ele, com os outros homens. Acha que tem que lhe dar pastas, por exemplo, no governo? Vamos lá, vamos com calma. Eu acho que a nossa lei eleitoral é uma lei que pode servir nos Estados Unidos, que já tem centenas de anos. O nosso sistema de governação não se aplica a Moçambique, concretamente. Nós não podemos esquecer que nós somos um país que deveria desintegrar-se, como aconteceu nas repúblicas jugoslávicas, etc., porque, na realidade, as fronteiras coloniais juntaram uma série de etnias, uma série de culturas, etc. Então, se nós achamos que devemos fazer o salto que, como faz a União Europeia, de unir-se, então nós vamos aproveitar essas fronteiras coloniais para se unir, nós temos que fazer com que o governo não possa ser apenas de um lado ou de um partido e que, quando um outro líder tem a maioria dos votos em geograficamente mais que metade do país, seja apenas alguém que é consultado. Não é possível isso. Eu acho que uma Mas são regras já definidas pelos principais atores políticos. Desculpe. Essas regras foram definidas para Pois, ser mas assim. aí está. Podemos já refletir no sentido de mudá-las. Eu acho que temos que mudá-las, não há outra maneira. Nós temos que democratizar. Mas quando iniciamos o jogo, definimos que essas regras seriam assim. Com certeza. Ganhando o Jeremias, seriam assim. Sim, mas o Jeremias está-me a dizer que essas regras, quando ganhou o Jeremias, foram perfeitamente bem seguidas. Respeitou-se as regras, não houve falhas, não houve batota, não houve nada. Estou a dizer que não, está-me a dizer as regras isso. eram aquelas. Pronto, então, podemos discutir agora se houve batota ou não, mas o que eu quero explicar é que o sistema eleitoral, mesmo o próprio Dhlakama, mesmo nós todos, não tínhamos experiência do que é dirigir um país. Então, numa altura em que estamos a negociar, cada um de nós acha o que é melhor, cada um acredita que vai ganhar, cada um acredita, por exemplo, o Dhlakama podia acreditar que ia ganhar nas primeiras eleições, então não estava muito preocupado em tentar negociar um sistema eleitoral que partilhasse mais. Mas o que é que acha que se deve dar nesta altura? Os moçambicanos estão com uma expectativa de paz. Para mim temos que, de qualquer maneira, enquadrá-lo na Constituição. Se não se enquadra na Constituição, torna-se uma situação em que cada um já pode fazer batota. É como um jogo que se define as regras. Mas como é que se enquadra na Constituição? Tem que se mudar a Constituição, que vai permitir que legalmente se enquadre todo o líder e provavelmente um governo que enquadre proporções, como acontece em muitos países, proporções do número de votos que as pessoas
que foram eleitos. Mas há aqui Por exemplo, como é que é possível que alguém que tem 45% e o outro tem 52%, a pessoa que tem 45%, principalmente num país, como eu já disse, alongado, com uma área geográfica enorme, em que tem um apoio, seja completamente excluído da governação? Isso, para mim, é a primeira parte que começa o conflito. Os ingleses dizem the winner takes all. O winner takes all, para mim, é um erro para nós. Não é tão bem assim, porque nós temos um exemplo concreto aqui da África do Sul. Quando o Mandela ganha as eleições, ganha com uma legitimidade muito mais folgada do que qualquer outro dirigente que foi eleito aqui em Moçambique. E fez a inclusão. Mesmo o Chissano da primeira vez também foi assim, sim. Tinha 80 e tal por cento. Sim. Não a nível da Assembleia, mas a nível de como as presidenciais. As presidenciais teve também muitos votos. Existe uma teoria que chama-se a teoria do Vico, diz que o indivíduo pode acelerar ou retardar o processo. E há pessoas que, quando chegam a um cargo diretivo, por exemplo, ao nível do Presidente da República, ele tem a capacidade de fazer uma leitura sobre o país e ver mais ou menos quais são as vantagens e desvantagens de seguir um determinado tipo de modelo. Onde é que acha que o Presidente Junho se posiciona nesta altura? Por exemplo, a indicação de um governador da Renamo, a indicação de um governador apontado por outras forças vivas da sociedade, a indicação de alguém do MDM ou de alguém da sociedade civil. Isto não tem nada a ver com a questão de vencer ou não. Depende muito da vontade política que a força maioritária que ganhou as eleições tem. Muito bem. Vamos ver aqui outras ideias. É importante dizer que de facto não se pode ganhar e depois esquecer-se da outra parte. Não se pode marginalizar. Trembuco, como é que acha que se resolve este assunto no imediato? O Trembuco está investido como Presidente da República, tem o problema em mãos, como é que o resolve? Muito poder junto. Pois. Jeremias, eu penso que é muito difícil dar uma resposta certa à sua pergunta. Até porque tudo o que for feito será sempre um arranjo fora daquilo que está estabelecido dentro das normas constitucionais. É preciso que tenhamos isto em conta. Mas já fizemos isso ao longo deste processo. Se é para resolver um problema, as leis elas só são válidas quando resolvem os problemas. Sim, eu concordo, mas a melhor saída para este problema, na minha opinião, seria efetivamente um frente a frente entre o Presidente da República e o líder da Renamo. O líder da Renamo expor aquilo que são as inquietações e aquilo que ele acha que pode, a curto, médio prazo, resolver para que a situação de paz prevaleça. E em face disso, o Presidente da República, naquilo que são as competências que lhe são atribuídas, ver o que é possível. Porque o risco dos debates é este. Por exemplo, nós podemos aqui avançar, por exemplo, a ideia de um governador, mas se nós recuarmos no tempo, há muito bem pouco tempo, o líder da Renamo esteve contra a indicação de Davis Simango, por exemplo, para o Conselho de Estado. Como é que tu podes interpretar isso? É difícil tu preveres o que é que pode ser a solução, mas sentados o Presidente da República, o líder da Renamo, num ambiente, como dizia o Filipe Couto, sem pressão, sem opinião de terceiros, dizer o que é que ele acha que pode ser feito para que esta situação seja desanuviada. E dentro dessa perspectiva que ele tiver, o chefe do Estado vai analisar e tomar uma posição como alguém que tem última responsabilidade de salvaguardar a segurança e a integridade do nosso Estado. Essa resposta parece muito confortável demais. Não, mas... O Presidente da República é um ser humano
igual a nós. Sim. A diferença é que está investido de outros poderes. Sim. Vamos lá. Vive este mesmo dilema que nós estamos a colocar aqui. Eu coloco, durante um pouco, se tivesse que lhe dar um aconselhamento de como resolver isto, porque é um problema que nós todos estamos a passar, o que é que lhe diria? O aconselhamento seria este, muito diretamente. Caro Presidente da RENAMO, o que é que eu devo fazer para acomodar aquilo que são os interesses imediatos que tu tens a nível do seu partido e mantermos a paz neste país? Mas esse exercício Mas de isso indicação... eles já disseram. Esse Já disseram, não. só que há sempre alguém que diz, não, isso é inadmissível, isso Não. Mas esse exercício de indicação dos outros para dentro do sistema já foi feito em Moçambique, não é uma coisa nova. Não. Por exemplo, para quem visitou grande parte dos distritos da província de Sofala, na década de 90, finais da década de 90, vamos dizer, lá para 98, 90, alguns dos administradores até de alguns distritos eram antigos membros da RENAMO. Maringo teve administrador que eram da RENAMO. Em alguns outros distritos teve administradores da RENAMO. E acabaram por se enquadrar dentro do aparelho do sistema administrativo do Estado. Então, o fato de indicar outras pessoas para fazer parte do governo não significa violar as normas da Constituição. Não, mas eu não nego que esta possa ser a solução. Estou a dizer, não é uma solução em que nós possamos avançar, porque dei um exemplo deste do David Simão. Mas não impediu que a Sua Excelência, o Presidente, deixasse de indicar. Ele acabou por indicar. Mas do ponto de vista do debate público, e neste caso específico, o nosso epicentro de análise é aquilo que são as pretensões da RENAMO. Porque é a RENAMO que neste momento tem esta capacidade de destabilizar. É a RENAMO que deve ser de forma imediata acomodada para que possamos ter tempo de sentar e refletir sobre o que fazer para amanhã. Roberto Augusto, queria muito rapidamente, antes de seguirmos o intervalo, ver a sua ideia. Propostas concretas precisamos avançar para acabar com isto. Bom, eu acho que provavelmente essa seja a questão mais difícil de ser respondida nesta mesa, porque efetivamente os atores políticos podem sinalizar uma coisa, enquanto no fim estão a querer dizer uma outra coisa. E na minha perspectiva é que a solução do atual conflito, ela passa, vamos assim dizer, quer dizer, ela está nas lideranças, ou seja, está no Afonso de Acama, está no presidente Filipe Mas o que é que nós queremos que eles façam? Volto a dizer, são seres humanos iguais a nós. Temos que influenciá-los no processo de tomada de decisões. Que se encontrem rapidamente. O que eu acho não é a primeira vez que Afonso de Acama toma, vamos assim dizer, uma atitude ameaçadora. Não é a primeira vez que chegamos, quer dizer, provavelmente que agora nós esticamos muito o campo de desavenças, mas no tempo de Joaquim Chissano, por exemplo, quer dizer, convidou-se várias vezes o Chissano a portas fechadas, sem fazer nenhum espetáculo, de nenhuma igreja, e convidar o Afonso de Acama para poder sentar e discutir aquilo que é a questão política, social e econômica do país. Eu acho que é a vez também do presidente Filipe Jacinto Nunes, em portas fechadas, discutir com o presidente Afonso de Acama quais são, qual é o caminho de saída, ou seja, quais são as soluções ou as propostas que ele tem. Mas entre os dois, sem precisar de fazer nenhuma encenação, sem precisar de levar o assunto entre os mídias. Porque eu acho que a grande questão está aí, o protocolo que se leva ao diálogo com o Afonso de Acama. Então eu creio que se as duas lideranças fazem essa cimeira, aliás, para a discussão das soluções, eu creio que aí podemos ter alguma fumo branco. Mas aí era preciso que ele tivesse o poder de decidir sozinho. Será que o Filipe Nyusi, atualmente, que acabou de ser eleito, tem esse poder? Como um presidente democrático, provavelmente terá que consultar muitas pessoas. Mas a grande questão, eu creio que está exatamente aí, porque
quando Filipe Jacinto Nyusi toma poder, ele veio com um discurso que colocou as nossas expectativas muito em cima. Há um compromisso pessoal. Exatamente. Sim. E não te esqueças que foi o mesmo, aliás, foi o mesmo nível de discurso, vamos assim dizer, proferido pelo Armando Guebuza também na tomada de posse, em acho 2005, a questão da luta contra o deixa andar e tudo mais. Então, o Filipe Jacinto Nyusi mostrou claramente que ele leu o cenário político social do país. E é uma questão da exclusão que estava lá. Quando diz que o povo é patrão, ele quis responder à sua pergunta, que efetivamente há alguns que acham que são patrões. Ele dizer, não, a partir de hoje o povo é o patrão. Então, para responder à tua questão, eu diria que a grande figura aqui é do presidente Filipe Jacinto Nyusi. Quer dizer, ele tem que fazer valer aquilo que foi o seu discurso e governar numa sociedade moçambicana mais contemporânea e não centralismo ou centralismo democrático. Aliás, esse compromisso ele voltou a reiterá-lo agora por ocasião do 7 de setembro. Agora em teto, quando ele dizia não reclamarei razão se o país não viver em paz. Ou seja, há aqui uma assunção da responsabilidade do próprio presidente de que se deixar o país na mesma situação em que o encontrou, portanto, não virá aqui em público dizer que não, a culpa é do outro, eu tinha razão e tudo. Portanto, há aqui um compromisso pessoal do próprio presidente. A questão central é e depois, o passo concreto. Mas nós temos que passo é que tem que ser dado? Nós temos que tomar em consideração de que esses são processos muito complexos, não são tão simplistas assim. Não é uma questão de dar e receber que resolve o problema. Há aqui que são problemas que têm que ser resolvidos numa perspectiva não só a curto prazo e a longo prazo, porque são problemas estruturais. Estamos a falar daquilo que não vem de hoje, já vem desde 1975. Mas eu referia-me o que é que pode ser sinalizado agora, no imediato para amanhã. A sinalização ele deu, o presidente. Diz que, olha, estou disposto para encontrar com o presidente da Câmara amanhã. Mas o presidente da Câmara diz que não. Vamos para esta negociação com coisas concretas. Então, estabeleça lá a agenda. Por quê? Porque neste momento o que quer dizer que Afonso Pecam quer coisas concretas. Quer coisas concretas. Por quê? É por isso que eu perguntava, que coisas concretas se lhe pode dar... Mas grande parte das coisas já foram levantadas dentro do Centro de Conferência de Joaquim Chissano. Por exemplo, houve listas que foram submetidas, que deviam chegar, por exemplo, ao presidente da República, mas depois dizem que não chegou ao presidente da República. Houve, por exemplo, a questão da indicação também dos homens da Renamo para o quadro diretivo das empresas públicas. Quer dizer, praticamente... As questões económicas. Exatamente. Grande parte das questões já foram levantadas. Houve a problemática da desprezatização do Estado. Mas será que não chegaram ao presidente da República? O problema é que ou chegaram ou o presidente também não teve tempo suficiente para ver como operacionalizar grande parte daquelas coisas. Isto é um ponto. O outro ponto, mesmo para aquelas pessoas que conviveram muito tempo com o presidente Chissano, acho que eles também aprenderam que muitas das vezes não é só simplesmente o discurso do presidente, porque ele, quando chega a nível do partido, mesmo quando o presidente Chissano parte para as negociações com a Renamo, as pessoas sabem de antemão quais foram os problemas internos que o presidente Chissano sofreu para convencer os outros de que aquele era o único caminho que lhe restava, ou que lhe restava. Então, para chegar a esta conclusão, vai precisar de grandes jogos de cintura do presidente Nyusi, mesmo a nível do próprio partido, porque há gente dentro do partido que não acredita que esta que é a via mais favorável. Mas o presidente está a viver um estado de graça. Porque é preciso... Acabou de assumir a liderança do Estado, a liderança do partido. Não tem esta folga, esta margem para... Vou dizer uma coisa, é assim... consolidar. Enquanto os outros, Nyusi não teve esse tempo. Ele está a gerir... Está a fazê-lo agora. Sim. Está, muito... Sim, mas vai... Eu costumo dizer que nós só vamos... subtilmente. Na minha visão... Ainda não chegou ao topo, que é a Comissão Política... Sim, mas na minha visão, de uma forma, se calhar, pessimista, eu acho que ele só vai conseguir governar se conseguir ser reeleito de novo e participar numa nova, na nova eleição. Então, no segundo mandato. Sim, no segundo mandato. Porque nestes cinco anos, se você for a ver, nós sofremos de uma doença
que resulta da força e da presença do presidente Guebuza em toda a esfera da sociedade, no Estado, na sociedade, no setor privado, em tudo. Não é por acaso que até hoje temos ministros... ainda está ali omnipresente. Sim, não é por acaso que até hoje temos ministros e ministras no em pleno comércio já teve, não só a nível da instituição, mas também a nível da consciência política deste país. Muito bem, eu quero vos convidar para o intervalo. Eu sei que o debate está interessante, mas vamos ao intervalo, voltamos à segunda parte para dar a oportunidade aos telespectadores para também colocar as suas opiniões à volta deste assunto, que é o assunto de facto que marca a atualidade e é de grande interesse nacional para que todos possamos viver ali. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Às 12h30. O meu espaço para o boxe era o Mazangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico senegalês. Eu vinha a jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre positivo. Fiz um grande jogo contra o Futebol Clube de Porto à noite. E eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Muito bem, já estamos na segunda parte. Tem a indicação de ter dois telespectadores em linha. Vamos começar pelo Sr. Cadu, que nos fala a partir da província de Maputo. Boa noite. Muito boa noite, Sr. Cadu. Muito boa noite. Muito boa noite, Evelyn. Sim, faz favor. Muito boa noite. Eu respondo pelo nome de Cadu Moreira, Carlos Matola, Barco Congolóis. Também saúde dos dois presentes aí e a todos os donos da televisão. Bom, para mim, falar desse assunto é uma monotonia, monótona. Já não é novidade falar disso, né? Já falou várias vezes, mas como já... Bom, vou pedir ao realizador para nos melhorar a qualidade do som aqui no estúdio. Quase que, para mim... Pode falar, pode continuar a falar. Eu tenho a opinião que parece que estamos a ter um governo que está vive de acordos de improviso. Não para acordos de improviso. Eu enquanto mais vezes que aqui, o Carlos Encadeado, quando houve a situação de acordo de sorte de atividades, ele terá dito que não vale a pena estarmos aqui a nos emocionar com esse acordo, porque difícil é a implementação do acordo. Parece que ele não foi percebido, isso aqui já é o resultado. Não está a se implementar. Então, na minha opinião, mais do que nós esperamos pelo encontro dos dois presidentes, porque não vale a pena encontrar-se para depois não haver a implementação desse acordo lá. Desse seria a questão do fundo. Então, para mim, não é só haver só um encontro. Então, também, de todo mundo também, e tem visto também que temos que evitar também diabolizar certo um lado, que é só diabolizar o Libernamo. Preciso ver o que efetivamente está a falhar para que ainda continuamos a ver o Libernamo sempre com esse tipo de discurso. Então, obrigado, Sr. Catu. Peço desculpas por interrompê-lo. Tenho já a indicação de algum tempo em linha. O senhor, bom, fugiu o meu nome, falamos a partir... Sr. Abel, falamos a partir de Nampula. Boa noite. Bom, parece que perdemos o Sr. Abel. Esteve muito tempo ao telefone. Pedimos desculpas por isso, mas já temos aí as nossas linhas. Bom, tem indicação de mais um telespectador em linha. Boa noite. Boa noite. Sim, mano. Boa noite, sim. Com quem temos o prazer de falar? Estou a ouvir muito baixo. Sim. Pode falar, então. Pode falar. Sim. Estou em direto. Está em direto, sim. Pode falar. Sim. Nas questões políticas, eu gostaria de dizer uma coisa. Essa situação que está acontecendo, temos que levar muito sério. Eu venho tentando sempre tentar ligar, não conseguia falar. Mas hoje, se conseguir, é melhor que fizer tudo.
É assim, a minha questão vai diretamente para todos os deputados e para todos que não estão aí sentados no painel. Se todos os deputados da oposição e da Frelimo estão lá nos representar, será que não sabem mesmo, na verdade, que nos hospitais tem problemas de medicação? Primeira coisa, de medicação. Vais ao hospital e chegas lá, só tem salário, é paracetamol. Eu sei que eles estão a trabalhar, desculpa, sei que eles estão a trabalhar, pelo menos em cada círculo eleitoral, eles têm que saber disso. A minha outra questão, será que o presidente, o presidente Nunes, quando reuniu com o presidente da Câmara, hoje, ou no início do ano, não sabia mesmo sobre essas questões que estão a acontecer agora, que iriam acontecer? Por que não tranquilizou? Alô? Sim, estamos a ouvi-lo. Okay. Por que o presidente não tranquilizou o problema que ele agora quer falar com o presidente da Câmara? Porque ele não resolveu esse problema hoje, no primeiro encontro. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Deixe-me ir ao encontro do Sr. Helder, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, Sr. Helder. Boa noite. Boa noite, sim, faz favor. Agora, a minha contribuição é a seguinte. É que vejo que o que está acontecendo, na verdade, no nosso país é a falta de seriedade por parte do nosso governo. Mas só que queria dizer que sou da parte da Renamo, do MDM, da Precificação. Eu sou povo, então falo como povo. Portanto, eu acho que o que vai resolver a situação é os dirigentes do país, o nosso presidente, e os federações da Câmara encontrarem-se e poderem conversar. Portanto, deixarem de hipocrisia, porque a hipocrisia não vamos falar disso. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Helder. Falamos a partir de Maputo. Não sei se temos mais alguém ali. Tem o Sr. Bílio, penso que é esse o nome. Adil, falamos a partir de Nampula. Boa noite. Boa noite, Sr. Adil. Bom, não sei se não nos está a ouvir. Boa noite, Sr. Adil. Sim, no meu ponto de vista... Sim. Alô, boa noite. Boa noite, estamos a ouvir, pode falar. Pode falar, Sr. Adil. Bom, parece que estamos a ter problemas. Vou pedir ao realizador para verificar o que é que se está a passar. Bom, Sr. Adil. Bom, caiu o Sr. Adil. Tem indicação de mais um televisor em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, sim, faz favor. William Jaime Matola. Muito bem, Sr. William, faz favor. Pode falar, Sr. William. Sim. A minha opinião é a seguinte. O presidente Nunes, dia da sua tomada de posse, ele disse que os moçambicanos ou o povo é seu patrão. Com toda a sua força, coragem, o que nós estamos a pedir hoje é usar a sua força para trabalhar para os moçambicanos. Não é usar a sua força com a juventude como ele é, para fazer espetáculos nas igrejas, fazer a dizer o líder da Renamo, aquilo aí, eu amanhã mesmo vou me encontrar com ele. Não. Ali nós não queremos o culpado. O culpado somos todos nós moçambicanos. Sobretudo nós que já estudamos, nós já vimos onde está o problema, mas nós não queremos falar para aquelas pessoas que não sabem. Então nós, os moçambicanos, somos culpados. Nada de dar culpa a Jacama, de dar culpa a Nunes. Mas o presidente Nunes, ele tem que pensar pela sua própria cabeça, não usar de influência com as pessoas. Não. E ali, gostei uma coisa que estava a se falar. Os deputados da Assembleia da República, os da MDM, os da Frelimo, os da Renamo. Os da Renamo, quando fala um com um da Frelimo, eles debatem no seio da Frelimo.
Onde estamos, afinal de contas? Somos inimigos, nós. Estão na Assembleia da República para servir o povo moçambicano, para criar debates, para ajudar aquilo que vai ajudar o moçambicano. Não falar de outras coisas. Não podemos ser os inimigos. Não. Bem, muito obrigado, Sr. William, pela sua participação. Vou até o encontro do Sr. Sérgio. Boa noite. Boa noite, Sr. Sérgio. Sim, boa noite, estou a ouvir. Sim, pode falar. Sim, eu tinha minha opinião em dizer, esse problema não é problema de hoje, não, é problema já antigo. Sim. Já, nem presidente Senhor Sérgio, esqueceu-se do nome do nosso presidente. Sim, não, eu quero falar do presidente antigo que saiu. Presidente Gabosa. Não, do presidente Santos. Presidente Santos, sim? Sim, ele tentou resolver esse problema, mas também não conseguimos. Muito bem, é tudo, Sr. Sérgio. Sim, é tudo que consigo dizer. Muito obrigado pela sua participação. No seu discurso de posse, o presidente Inhosse disse que ia reencarnar o espírito de cada um dos anteriores presidentes e que a instituição ia reencarnar o espírito de paciência e de tolerância. Muito bem, vamos a Vilanculo, ao encontro de mais um telespectador. Boa noite, Sr. Ricardo. Bom, caiu, não estamos com muita sorte com alguns dos nossos telespectadores. Não sei se temos mais alguém. Está sim, boa noite. Boa noite. Bom, não sei se voltamos a perder este telespectador. Boa noite. Está sim, boa noite? Boa noite. Sim. Está a favor? Boa noite. Sim, boa noite. Estamos a ouvi-lo. E boa noite. Agradecido por ter quis entrar na plateia. Sim. A minha participação é: nós, como moçambicanos, andamos um pouco desgastados com o que acontece dia após outro nessa nação. E o que está a acontecer é que nós, como moçambicanos, não conseguimos decidirmos no que queremos. E só podemos dizer que quem não quer a guerra é quem tenta evitar a guerra. Isso porque temos o nosso partido o nosso partido não vê os outros irmãos como os donos também dessa nação. Quer tudo para com eles. E os restantes estão aí a dizer que a Renamo é quem quer a guerra, mas não é verdade. É verdade que a Renamo, se precisasse da guerra, já estaria a lutar. E está visto que a Renamo precisa da guerra, porque está aí todos os dias a perder dinheiro dos moçambicanos, comprando material de guerra. Se eles não quisessem, não estariam a fazer isso. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Vou ao encontro do Sr. Celso, que nos fala a partir de teto. Vai ser o penúltimo telespectador. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Sr. Celso. Eu gostaria de deixar uma pequena sugestão. Sim. Já que anda muito nas escuras esse assunto, eu era de opinião que isto fosse mesmo, como posso dizer, em frente de todos os deputados se encontrarem, com todos os jornalistas, que a gente ouvir frente a frente, né? Toda a situação, quer dizer, nós todos, a população, temos os árbitros.
Nada de portas fechadas. Portas abertas na Assembleia da República. É a minha sugestão. Assim, senhor presidente, pode aí se informar de alguma coisa. Nós todos, a população, temos arte. É o único pedido. Muito obrigado, Sr. Celso. Vamos a Gaza atender o último telespectador desta noite. Fala-nos da condição do anonimato. Boa noite. Boa noite, Jeremias. Sim. Tudo bem deste lado. Faça favor. Boa noite, Jeremias. Como está? Boa noite. Estou bem deste lado. Não sei. Graças a Deus. Primeiro quero agradecer a Deus por tudo quanto tem feito por nós de bem e pedir por outro lado que abençoe esta terra moçambicana para que evitem os nossos dirigentes de fato promover questões de insatisfação e de maus tratos para com os outros irmãos, porque nós todos somos irmãos em Cristo, ninguém, portanto, aqui ficará de semente, todos nós estamos de passagem, temos a mesma origem e teremos o mesmo fim. Então, não se justifica que, enquanto peregrinos que nós somos, haja uns e outros que, portanto, de certo modo, põem em causa a situação dos outros em termos de bem-estar neste território. Agora, indo concretamente ao assunto, eu diria o seguinte, que não existe nenhum problema sem solução. O problema já está equacionado, agora o que é necessário é achar as devidas soluções. Há muita sorte aqui nesse país, porque existem alguns indivíduos, posso solicitar o caso, por exemplo, do Dr. Miyakoto, que foi capaz de explanar a situação que, de certo modo, Moçambique está vivendo, que está levantando graves problemas, e solicitar pelo menos para que quem de direito possa conseguir encontrar uma saída airota nessa questão. É só uma questão de olhar nisso e, portanto, andar as coisas. Né? E, por outro lado, costuma-se dizer que não há regra sem exceção. Nós vimos aqui que, de fato, para a indicação dos membros do Conselho de Estado, a nível da Assembleia da República, não foi possível a MDM conseguir a percentagem necessária para ele também poder indicar o seu membro. Mas, entretanto, dentro de boa vontade política do presidente, ele foi capaz de indicar, portanto, o engenheiro Zé Simango para fazer parte integrante. Agora, por que, de certo modo, havendo alguns partidos aqui que conseguiram cerca de 36% durante as eleições, outro 4% ou quase 5% vai, não se vai, pelo menos, entregar alguns ministérios, esses ministérios sociais. O que é o Ministério da Saúde entregar, portanto, a um indivíduo, a sociedade civil, ou então oriundo de um dos partidos, quer lá PIMO, ou outro, ou só coisa assim, isso não é problema. Para entregar o Ministério da Agricultura, qual é o problema? Né? Para evitar esses problemas que andam por aqui, assim, de certo modo, a nos levantar questões, e depois que as pessoas andam com uma vida insegura, não conseguem, portanto, investir condignamente, e isso qualquer dia até vai expulsar alguns doadores, né? Não falando de investidores, que ninguém investe para perder, né? Muito bem, muito obrigado. Penso que ficaram aqui as ideias essenciais, as suas propostas de nomeação, então, de pessoas da sociedade civil e de outros partidos políticos como forma de resolver este assunto. Vou, muito rapidamente, pedir as vossas opiniões finais sobre este assunto, pedindo-vos sempre para apontarmos uma perspectiva de soluções, como sairmos deste impasse. Propõe-se um novo encontro entre os dois líderes. Espero que o encontro entre os líderes, que já aconteceram vários encontros, já houve 2 entre eles, mas já houve vários encontros com os anteriores líderes, para que possam trazer resultados. O que é que de novo deve acontecer? Começo a ser João Paulo. Quer dizer, o que se calhar daquelas pessoas que pouco estudaram os mecanismos informais da paz em 1992, é que muitas pessoas ficam muito focalizadas nas questões formais, né? Mas a paz de 92 foi feita com base em vários corredores informais. Neste momento que estamos aqui a debater, se calhar já houve mais de 10 ou 15 contactos de vários canais entre, por exemplo, várias lideranças.
Mas o grande problema aqui qual é? Depende muito qual é a estratégia que cada um dos atores adotou nesse processo todo. Na minha leitura, em relação, por exemplo, ao governo, eu acho que partiram com uma estratégia de ganhar tempo, quer dizer, estender o processo para desgastar a imagem da Renamo e, a partir daí, fragilizar politicamente para depois ir à mesa de negociações um pouco mais forte. Não foi exatamente o inverso que aconteceu? Aconteceu o inverso e vai acontecer ainda mais. Por quê? Porque o discurso do presidente não se compromete a ele próprio. Porque quando ele fala sobre a questão da inclusão no seu discurso inaugural, como é que este discurso foi entendido dentro dos meandros da sociedade no seu todo? Se calhar o pressuposto do presidente Nunes era contrário àquilo que era a percepção das pessoas. A percepção das pessoas era de que ele ia indicar certas figuras, não só da oposição, como também da sociedade civil, do setor privado e tudo isso para o governo. E isto... Ele vai logo a seguir clarificar a sua visão sobre... Exatamente. Então, a visão que ele, quando ele faz a clarificação, entra em choque com aquilo que era o sentimento generalizado em relação àquilo que era a opinião das pessoas. Este é um ponto. E a Renamo também apercebeu-se e partiu para uma outra estratégia, que é a estratégia de mostrar a força que tem dentro das regiões onde ganhou as eleições. E com uma vantagem em relação à própria Frelimo, é que naquelas regiões, são as regiões mais marginalizadas dentro do processo da distribuição da riqueza deste país. E ontem, por acaso, um professor primário de um distrito, de uma localidade, de Manica, disse para uma das televisões, ligou para uma das televisões a dizer, olha, o que vocês estão a ver a partir de Maputo é contrário daquilo que está acontecendo no terreno. Eu sou professor primário, estou a ver jovens, antigos guerrilheiros da Renamo, a saírem das aldeias para ir se juntar de novo à Renamo. São fenômenos que muitas das vezes, a partir de Maputo, a gente não consegue compreender. Que depois, por não compreender as dinâmicas locais, acabamos por elaborar teorias que muitas das vezes não é justa com as coisas práticas que estão a acontecer no dia a dia. Então, por isso eu digo para as pessoas que é muito bom fazer uma reflexão muito mais profunda para ver que as soluções neste momento não podem ser soluções paliativas, que vai resolver o problema de hoje. Tem que ser soluções mais profundas. E tem que haver uma discussão aberta e uma coragem, não só do presidente Nunes, mas também uma coragem por parte dos partidos que alimentam essa liderança, por parte dos setores mais progressistas dentro do partido, porque o presidente Nunes precisa de apoio a nível do próprio partido, porque ele fora do partido não é nada, porque ele é indicado pelo próprio partido. Dificilmente o presidente Nunes há de ir ou ter posicionamentos contra aquilo que é a corrente dominante dentro do próprio partido. Então, é preciso um trabalho muito forte a nível do partido, os reformistas que estão ali, os progressistas que estão dentro do partido, e é preciso também uma certa abertura por parte da Renamo para saber que há ganhos que não vão ser feitos de um dia para o outro, mas que precisa de uma solução, se calhar, a médio e longo prazo. Muito bem, Filipe, este não é o seu ganho. Era bom que fosse o meu xará. Bom, eu arrisco-me a repetir-me, porque para mim o problema principal é a falta de partilha. É o problema principal. Seja, o que é que custaria nomear alguns governadores? Eu esperava, eu estava convencido que haveria essa atitude. Nomeava-se alguns governadores que fossem escolhidos pela segunda maior força do país. Na linha da partilha que já houve nos órgãos eleitorais, por exemplo. Por exemplo, que também foi ganho a ferro. É que aqui só se consegue... Aqui as ideias de bom senso não passam. São ideias que têm que ser forçadas. Eu acho que essa atitude não é correta. E digo mais, se não houver partilha... vamos ter secessão, vai haver, o Moçambique vai se partir. Portanto, o principal é levar as pessoas a partilhar, as pessoas a não serem gananciosas, as pessoas a lembrar-se que o governo não é um lugar para ganhar, que as eleições não se ganham, que as eleições são para ser escolhido para servir. Agora, isso perdeu-se, parece que em quase todo o mundo.
entrou num mecanismo viciado em que as pessoas ganham as eleições para servir-se em vez de servir. É uma frase que é dita constantemente, mas ninguém leva a sério. E, na minha opinião, se isso não acontecer, mais cedo ou mais tarde, Moçambique vai se partir em vários bocados. Oxalá que não tenha razão, Filipe. Não acontece. Não acontece. Não é isso, então que se partilhe. Não é isso que nós desejamos, queremos continuar a ter um país unido e em paz. Jeremias, eu reitero aquela posição inicial, segundo a qual a saída para este problema passa por uma atenção a dois níveis. O primeiro nível é aquele que pode resolver problemas de forma imediata. E o segundo nível é o compromisso entre as partes de trabalhar em conjunto para alcançar outros progressos, quer seja no nível de descentralização, quer a outros níveis de distribuição de riqueza, etc., encontrarem uma forma estruturante de fazer isso. Porque eu penso que... Uma espécie de um mecanismo permanente entre os dois líderes. Exatamente. Acompanhando o processo, monitorando o processo. Como no tempo do Chissano. Sim, monitorando o processo. E não haver esta questão de só tu tens que prestar contas sobre os atos. Tem que haver uma forma conjunta de monitoria das situações. E se calhar é recorrente isto. Eu penso que se pudesse ter alguma influência, a minha opinião, era que de facto houvesse um encontro entre as duas lideranças ao nível mais alto. Não tanto para tirar fotografias, até podia não haver fotógrafos, podia até não ter câmaras de filmagem, mas haver um encontro entre o Presidente da República e o líder da RENAMO para os dois se entenderem sobre os princípios, o que é que deve ser feito de imediato para desanuviar o clima de tensão que o país atravessa. Partilhar. Então, depois disso, quer dizer, o resto vai acontecer. Esta é a minha opinião, Jeremias. Valda Cruz. Bom, eu acho que existe aqui talvez um ponto que não tenha focado, que é, muito antes, acho que até do próprio encontro, eu acho que nós devíamos discutir ou então definir claramente que RENAMO nós estamos efetivamente a falar e com qual RENAMO vamos negociar, porque está a parecer-me que aqui temos 3 RENAMOs. Um é RENAMO de Centro de Conferências em Quixissano, como os meus colegas muito bem falaram, dos comportamentos que tem em relação ao outro grupo. Do outro lado, temos uma RENAMO que está na Assembleia da República, que formalmente, com a legitimidade que tem, representam o eleitorado da RENAMO. E depois temos a RENAMO Afonso, ou encarnado no Afonso Dhlakama. Mas já deu em alguns momentos para mostrar que Afonso Dhlakama consegue unificar as RENAMOs numa única RENAMO. Então, não existe 3. Já falar numa única voz. Não existe 3, só existe uma e única. O perigo que existe nesta elaboração de existência de 3 RENAMOs é que dificultamos cada vez mais os consensos, o estabelecimento de consensos. A existência, a elaboração... Acho que esta divisão é uma divisão prática, não é uma divisão efetiva. Exatamente. Durante a negociação. Mas, Adelino, no fim era para chegar à tua última questão. Que efetivamente, como disse muito bem Jeremias, isso é minha percepção, que efetivamente parece que na RENAMO Afonso Dhlakama está a grande solução desse impasse. É a figura unificadora. Exatamente. Eu acho que se seguirmos aquilo que são os protocolos, porque eu acho que
Como disse muito bem, acho que o Adelino disse, mas também o Afonso disse, ele não está muito, entre aspas, a fim de guerra. E se Afonso de Acama de facto quisesse a guerra, eu acho que já teria feito a guerra, porque se reparar em Angola, por exemplo, quando Jonas Savimbi perde a guerra, logo a seguir retoma aquilo que é a guerra civil. Mas no caso moçambicano em particular, em 94 Afonso de Acama perdeu, mas continuou insistindo nas eleições. Em 99 perdeu, continuou insistindo. Então, se fosse de facto alguém com muito interesse, por exemplo, em governar a todo custo, ou então ou tomar efetivamente poder, eu já o teria feito há muito tempo. Eu acho que a grande, ou o centro, a questão principal é a gente criar todos os mecanismos necessários e com todos os protocolos. Como nós sabemos, Afonso de Acama gosta dos protocolos, gosta de saber que ele que é o pai da democracia, ele que é, vamos dizer, o motor principal daquilo que é o processo da paz em Moçambique. Eu acho que se a gente... Gosta de assumir protagonismo. Exatamente. Eu acho que aí o encontro entre, mais uma vez, para terminar, o encontro entre Filipe Jacinto Inhosse e Afonso de Acama, me parece a via mais rápida para a gente chegar a uma resolução do conflito. Sim, mas o encontro não é suficiente. Vai ser uma coisa... é o conteúdo desse encontro. Já se encontraram. Tem que haver portanto, podem se encontrar agora. Não, mas o debate público do conteúdo também fragiliza. Também pode ser público, como sugeriu um dos espectadores muito bem. Não faz sentido a gente definir publicamente a agenda. Porque depois vamos ter que cobrar os resultados. São detalhes Mas os dois últimos encontros que o Presidente teve da República com o Presidente de Acama foram à porta fechada. Sim, ninguém sabia o que é que iam tratar. Mas ninguém soube o que ia tratar. O Presidente de Acama disse, depois, na conferência de imprensa, logo a sair, disse, olha, eu já disse quais são os problemas, os pontos que eu gostaria de ver resolvidos. Mas depois daqueles encontros, o que é que aconteceu? O problema não é de então, mais mecanismo encontros, que nós não sabemos se existiu ou não, de um follow-up. Mas vemos as consequências. As ambas partes, não está a qual funcionar. é a cedência que tem que ser feita, quais são as cedências que ambas partes vão ter que fazer. Porque, no fundo, os problemas nós já sabemos qual é o problema. Não, mas os primeiros encontros vão servir de escola, não é? De gelo, que é preciso existir nesta altura. Aliás, os dois primeiros encontros trouxeram uma solução, que foi a tomada de posse dos membros da RENAM nas Assembleias Provinciais e na Assembleia da República. Portanto, houve um resultado apalpável. Oxalá que desta vez haja ainda outros resultados. Eu penso que o desarmamento, para mim, é uma ilusão, porque tão rapidamente se desarma como se rearma. Portanto, o ponto principal não deve ser apontado nisso, tem que haver vontade política e confiança para que não seja necessário ir buscar as armas outra vez. A prova foi este processo. A RENAM vai desarmar sem ter as garantias que está à procura. Portanto, insistir-se na ideia do desarmamento, praticamente não saímos do impasse. E é por isso que o João Castelo continua como está relativamente a este tema. Muito bem, quero agradecer a vossa presença. Espero que as vossas ideias aqui tenham alguém de direito, como sei dizer-se, as tenham ouvido e acolhido e sirvam para alguma coisa. Ainda que nunca venhamos a saber, mas se tiverem tido o efeito que nós todos pretendemos, ainda bem. Para os nossos telespectadores também dizemos nosso muito obrigado. Marcamos um novo encontro para a próxima terça-feira em termos de linha aberta, aqui neste mesmo espaço. Boa noite, até lá. Obrigado. Eu já estava enferrujado.